Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil e hoje nós temos a honra e o prazer de receber como entrevistado o deputado federal Vitor Lippe, ele que se encontra já no terceiro mandato de deputado federal, foi prefeito de Sorocaba por 2 vezes, começou sua carreira política, estava nos contando há pouco aqui em Mairinque, e lá se vão 37 anos já. Tem uma trajetória de respeito aí no meio político, prioriza aí a questão do planejamento estratégico, atua muito fortemente na questão da tecnologia, do desenvolvimento econômico e de questões tributárias. E é com esse prazer que a gente recebe o senhor. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. Primeiro eu quero cumprimentar a Luiz e Antônio por vocês escolherem um nome tão bom para esse programa, né? Bom Senso Brasil. Tem hora que a gente para pensar, tá faltando bom senso. Faltando porque, bom senso. Porque a gente não faz o que tem que ser feito, né? Bom Exatamente. senso é isso, né? Bom senso é isso. Clareza. Por sinal, me preocupa isso, porque nem existe mau senso. Então todo mundo acha que tem bom senso, mas ninguém faz isso, né? Mas enfim, é uma alegria estar aqui com vocês, a gente poder compartilhar um pouquinho da minha vida pública aí de algumas décadas já, né? E com muito aprendizado, né? Tanto, enfim, um pouquinho do legislativo, em cidades pequenas, depois o desafio do SUS aqui em Sorocaba, e foi aí que eu me apaixonei realmente pela política pública. Eu acho até que eu sou muito mais apaixonado por política pública que por política partidária, mas essa experiência do SUS foi muito marcante na minha vida. Foi uma imersão muito intensa e foi até curioso. Talvez as pessoas não saibam por que eu virei secretário de saúde de Sorocaba. Eu vou contar aqui muito rapidamente, porque eu adoro planejamento estratégico, menos planejar minha vida. Minha vida vai acontecendo sem eu conseguir planejar muito. Parece que é meio destino, né? Diz que às vezes você escolhe o destino, às vezes é o destino que te escolhe. E eu tinha sido vereador 8 anos, 4 lá em Mairinque, 4 em Alumínio, porque Alumínio pertencia a Mairinque e tal. Houve a emancipação, e foi um aprendizado meio difícil, porque eram cidades pequenas, eu era médico, eu trabalhava muito, tinha vários empregos, começando a vida, né? Sabe como é difícil, a vida de médico nunca é fácil, principalmente no começo, é mais difícil ainda. Então eu tinha vários empregos, várias atividades, eu não tinha muito tempo para o legislativo, e nem era possível naquele momento, nas cidades pequenas, ter uma atividade talvez que pudesse ser muito relevante. Então foi um aprendizado, mas não tão, talvez, relevante. Mas quando o Alumínio se emancipou, acabei sendo candidato a prefeito, porque eu tinha um amigo que ele era muito inteligente. Um engenheiro, ele passou no ITA, passou na Politécnica, que são entre as escolas mais difíceis do Brasil, se tornou depois um gerente da COSIPA lá em Santos, e é uma pessoa muito competente. E ele falou para mim, meu sonho é ser prefeito aqui de Alumínio, de Mairinque, porque Alumínio pertencia a Mairinque, né? E eu tenho certeza que eu posso dar uma boa contribuição. E eu fiquei muito encantado com essa possibilidade, uma pessoa tão inteligente, com tanto aprendizado, sabendo gestão, né? Sendo gerente de uma das maiores empresas do país. Eu falei, olha, Alexandre Figueiredo, o nome dele, eu falei, olha, a ideia é ótima, pode contar comigo aí para te ajudar, né? Ele falou, eu quero, mas você tem que ser candidato a vereador. Eu falei, mas não quero ser candidato a vereador, não tá, eu sou médico, não tenho tempo, mas não sei o que. Ele insistiu tanto que ele falou, só saio candidato a vereador, a prefeito, se você sair a vereador. Por que isso? Porque eu era o único médico da cidade, e o meu pai tinha sido o único médico lá de Alumínio muitos anos. É natural que a gente tivesse um prestígio pela medicina. Né? A gente atendia todo mundo, a cidadezinha pequena. E eu acho que a estratégia dele estava certa. Só que ele me convenceu, então, depois de muita insistência, para eu sair como candidato a vereador. Aí o que aconteceu? Ele não ganhou como prefeito e eu ganhei como vereador. Então, aí... Começaram os meus problemas. Eu falei, bom, agora o que eu vou fazer? E aí, então... Eu fui eleito inicialmente por Mairinque, porque o Alumínio pertencia para Mairinque, e aí foi muito difícil, porque eu não me identifiquei muito com os vereadores e os Antônio na época, pelo comportamento deles. Eu falei, esse time não vai dar. Então eu falei, bom, eu acho que é melhor prefeito. Aí o prefeito perguntou, o que você é médico, o que você acha que deve ser feito? Eu falei, olha, eu acho que a gente deveria começar pela mortalidade materno-infantil, a gente trabalhar muito para melhorar o atendimento para
para as nossas gestantes, para que os bebês nasçam com saúde. Aí já começa a gente ter uma oportunidade melhor de vida, né, de expectativa de vida, com menos sequela. Criança com saúde, adulto com saúde. Exatamente. Vamos começar pelo parto bem feito, pré-natal bem feito. Ele falou, maravilhoso, conte comigo. Até hoje não aconteceu nada. Bom, enfim. Então aí eu fiquei muito decepcionado também, porque nada aconteceu daquilo que havia sido combinado. Aí eu não fiquei nem com o prefeito e nem com os vereadores, a oposição. Conclusão, apanhava dos dois lados. Então, não foi uma boa experiência o começo dos meus 4 anos. Eu falei, bom, agora acabaram os 4 anos, eu não consegui fazer uma coisa, procurava usar bons sensos, bons projetos eu aprovava, e aqueles que a gente achava que não eram tão oportunos, a gente fazia as críticas e tal. Aí eu falei, bom, cumpri minha missão. Só que aí a Alumínio se emancipou. A Alumínio se emancipou, o meu amigo Alexandre Figueroa, da Politécnica, do ITA, super competente, falou, não, agora eu vou conseguir ser candidato a prefeito, porque agora é Alumínio, nós somos daqui, e eu vou ser candidato de novo. Falei, Alexandre, fico muito feliz, porque eu sei que você vai fazer um excelente governo. Ele falou de novo, só que tem uma coisa, você tem que ser candidato a vereador. Eu falei, não, mas não quero, não dá, não tenho tempo. Não, bom, conclusão. Em resumo, eu acabei aceitando, ele não conseguiu ser prefeito, e eu de novo fui eleito. Pela segunda vez, sem que fosse o desejo pessoal, nem plano pessoal meu. Mas aí até que foi bom, porque a Alumínio estava começando. Viu, Antônio? E aí, tudo precisava ser definido. O plano diretor. Então eu aprendi a fazer plano diretor. A lei orgânica municipal não existia. Eu aprendi a fazer lei orgânica municipal. O pessoal da Universidade de São Paulo foi contratada. Então eu comecei a entender melhor o funcionamento de um município, com lei orgânica, com plano diretor. Aí não tinha brasão no município, então vamos estudar heráldica. Olha que interessante. Então, aí foi muito curioso, porque, e além de tudo, todo mundo gostava de mim. Não, você tem que ser presidente da Câmara. Eu não queria. Não, mas vai. Ninguém brigava comigo. Todo mundo concordava comigo. Por quê? Porque eu atendia todo mundo, né? Atendia de graça todo mundo, porque eu trabalhava na indústria, então praticamente todos estavam ligados à indústria. Então eu atendia a mãe, o filho de todo mundo. Quem vai brigar comigo? Ninguém. Então foi uma tranquilidade total. Eu fui um presidente, acho que o mais tranquilo, presidente da Câmara do país. Aí terminaram meus 4 anos, foi de aprendizado, a gente ajudou o que pôde, mas ainda não tinha batido em mim nada que falasse que eu iria sair, deixar a medicina, que era o meu sonho. Eu sou dermatologista e adoro as pessoas e gosto de atender. E vim para Sorocaba, né? Eu tenho 2 filhos, minha esposa já estava com um consultório aqui. Eu falei, não, agora vamos construir então uma clínica e vamos trabalhar juntos. Ela é dermatologista e eu também. Ótimo, vamos trabalhar juntos em Sorocaba. Nossos filhos já estão estudando lá, estudavam aqui no Objetivo. Maravilha. Aí eu cheguei aqui, vim morar aqui em julho. Quando chegou em novembro, o Renato ganhou a eleição aqui em Sorocaba, Renato Amari. Lembro. Aí o Renato ganhou a eleição e me chamou, falou, olha, Vitor, eu ganhei a eleição aí, você sabe, a nossa campanha foi em cima do programa médico da família e tal, que o médico vai na casa atender, resolve o problema das pessoas e tal. Eu falei, como você é médico, é meu amigo também, eu queria saber o que você acha disso. Eu falei, Renato, é impossível fazer isso. Ele falou, o quê? Eu falei, lógico, não tem médico nas unidades básicas de saúde, não tem unidade nas unidades de urgência e emergência. Como é que você vai conseguir médico para ir em cada casa aqui na cidade? Isso é inviável. É inexequível. E ele ficou assim, bastante atordoado na hora, um pouco, mas o que a gente pode fazer então? Eu falei, olha, Renato, como você prometeu que as pessoas iam atender em casa, talvez a forma de você atender a essa expectativa da eleição e de um atendimento em casa, a não ser que fosse os acamados, porque aí o acamado não pode sair de casa. Aí você faz Aí você vai na casa, aí Sim. tudo bem. Para esses, eu acho que dá para a gente montar aqui, talvez 1, 2 equipes. Eu não sei nem quantos acamados tem, não tinha pesquisa, não tinha nada. Mas eu falei, para atender essas pessoas que não podem ir nas unidades básicas de saúde, eu acho que faz sentido isso daí. Ele falou, gostei da ideia, você vai ser o meu secretário da saúde. Eu falei, você está louco? Eu nem estou pensando nisso, Renato. Mas ele me pegou tanto surpresa que eu não sabia bem o que falar.
E aí eu fui para casa e falei, olha, Denise, ele me convidou para ser secretário de saúde, eu não tenho o menor interesse, porque nós vamos agora começar a clínica aqui em Sorocaba, mas eu confesso para você que eu fiquei um pouco envergonhado de falar não, porque talvez possa ser uma forma da gente ajudar as pessoas que precisam, né? Eu fui filho de médico, de professor, sempre fui classe média, nunca tive muito, mas fica também chato nunca não faltou aceitar nada. o desafio. É mais ou menos isso, quer dizer, é quase como se você se omitir de um chamamento para poder ajudar. E aí a minha esposa falou assim, a Denise, falou, olha, eu também acho chato você falar não, fica lá um pouco. Se você der certo, você fica um pouco mais. Se não der certo, pelo menos você tentou. Eu falei, então tá bom. Nunca mais voltei para o consultório. Eu me apaixonei pelo SUS de uma forma assim, que até me emociona. Quando eu parei para pensar que talvez aquela fosse uma oportunidade, em vez de eu atender as pessoas que tinham convênio, ou particulares, ou que trabalhavam nas indústrias, que eu também trabalhava, para atender aquele que não tinha convênio, aquele que não tinha acesso. Aquilo me trouxe uma responsabilidade muito grande, sabe? E foi tão grande que eu não conseguia dormir. Falei, não, eu preciso fazer o máximo que eu puder, porque a vida das pessoas também está nas minhas mãos. E depende do que eu for fazer. Para mim é sorte, porque também diante de tantos desafios tem que ter sorte, alguma coisa, né? Porque só a responsabilidade é dura. Eu tinha conseguido, eu aprendi a fazer planejamento estratégico num evento, um evento político. Eu vi o pessoal da IBM fazendo uma oficina de planejamento estratégico. Eu não sabia o que era isso, porque eu não aprendi isso na faculdade de medicina. E eu fiquei encantado com aquela dinâmica, porque eu vi que era possível juntar pessoas diferentes e tirar um produto. Depois de algumas horas de trabalho, dinâmicas, você conseguiu o melhor de cada um, o que seria impossível você fazer com uma pessoa só. Quando você junta 20 ou 25 ou 30 pessoas, você pega o melhor delas, da experiência, a perspectiva, a criatividade, sabe, o bom senso, eventualmente visão de futuro, visão estratégica. E eu vi um produto assim fantástico acontecer depois de praticamente 8, 10 horas de trabalho. E eu achei aquilo fantástico e eu passei a estudar planejamento. Então, quando eu fui convidado para ir para o SUS, eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é planejar. Porque eu sei que essa ferramenta é fundamental para a gente fazer mais com aquilo que a gente tem. E eu passei a ser um maníaco do planejamento. Então, nós contratamos uma empresa de planejamento e nós começamos a fazer planejamento central, planejamento setorial, quer dizer, setor da saúde, setor de urgência e emergência, o setor da saúde da mulher, saúde da criança, e assim, materno infantil, etc, etc, etc. E planejamento em todas as unidades básicas de saúde, que é muito difícil você, talvez, ver um gestor que tenha tido essas iniciativas. Então, toda a unidade básica de saúde, as unidades de urgência e emergência, todos os funcionários tinham que fazer o planejamento de como melhorar com aquilo que eles já tinham. Então, foi uma dinâmica de planejamento muito grande. A gente começou a trabalhar muito com gestão de pessoas, capacitação de pessoas, requalificação, desenvolvimento de novos metodologias de trabalho, que a gente chama de protocolos de trabalho na medicina, né, na saúde, e os protocolos foram sendo desenvolvidos. A gente foi utilizando várias técnicas do SUS e várias técnicas que eram utilizadas no mundo para melhorar a gestão pública. E ao longo do tempo, a gente escolheu um time bom para trabalhar junto, as coisas começaram a acontecer. A gente foi começando a dar respostas. Depois de 1, 2 anos, as coisas começaram a ter resultado. E ao longo de alguns anos, nós conseguimos transformar o sistema aqui de Sorocaba, num trabalho que muita gente ajudou, num dos melhores sistemas de saúde pública no Brasil, inclusive porque, na época, era o governo do PT, e o governo do PT disse, olha, Sorocaba está entre os 3 melhores sistemas de saúde pública do país. O ministro falou. Então, fiquei muito feliz, porque não havia um indicador claro disso, mas havia um reconhecimento do governo que era oposição ao nosso trabalho, que era PSDB, né? E o governo era do PT. Mas isso tudo foi um trabalho que eu devo muito ao planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico ele é uma ferramenta muito importante, ela é utilizada em todas as grandes empresas do mundo, grandes instituições do mundo, e eu utilizei isso, talvez fui um dos pioneiros, naquela época não se falava tanto nisso, né? E eu já comecei a fazer planejamento estratégico em 1995, mas por conta do planejamento nós fizemos
naquele desafio do Renato Ame, nós fizemos o maior home care público do Brasil. 800 pessoas atendidas em casa com qualidade. Sabe qual era o índice de satisfação? 99%. Fizemos pesquisa de satisfação. Um trabalho muito bonito de aprendizado, de interação, de parcerias. E assim nós fomos. Criamos o primeiro pronto-socorro da Santa Casa, ampliamos a Santa Casa. Nós conseguimos, à época, criamos o programa, à época, considerado o melhor do Brasil para a redução da asma. Nós vimos que uma parte significativa das crianças que eram internadas é por doença respiratória, por problemas alérgicos. E a asma está entre 15% a 20% das crianças têm asma. Então nós fizemos um programa aqui com um protocolo internacional da Finlândia, que tem um alergista aqui em Sorocaba que é finlandês, e ele sugeriu que a gente pudesse desenvolver esse protocolo aqui em Sorocaba, com essa experiência internacional. Foi muito bacana, nós ficamos um ano planejando isso, porque eu gosto de planejar, né? Então toda semana a gente tinha uma equipe multidisciplinar para desenvolver esse projeto. Bom, sabe quais foram os resultados disso? A gente fez um programa de asma que a gente conseguia detectar, né, as crianças que tivessem asma ou na atenção básica ou nas unidades de urgência e emergência, elas eram classificadas e a mãe recebia uma orientação, a gente tinha o protocolo de medicamentos, o acompanhamento da enfermagem. Conclusão, reduziu em 79% a internação por doença respiratória de criança. Por conta disso. E reduziu a zero o número de mortes de criança por asma. Fizemos também, à época, o melhor programa do país aqui de transmissão vertical da AIDS. Estava numa época da AIDS muito difícil, não havia ainda tratamento, e a grande chance era tentar. A gente só usava o AZT na época, era o único medicamento disponível, era o que tinha. E por conta disso, quando as mães tinham o vírus e engravidavam, a chance do bebezinho nascer com AIDS era de 30%. Conclusão, nós tínhamos uma creche aqui em Sorocaba só com os bebezinhos com AIDS. Imagine o drama dessas crianças quando ainda não havia tratamento, inclusive efetivo. Então a gente precisava... foi desenvolvido um protocolo, inclusive internacional, que a gente usava uma série de medicamentos, o AZT em altas doses, injetável, e a gente fazia indução do parto. Você tinha uma estratégia para tentar reduzir ao máximo a transmissão da mãe para o bebê. Esse risco a chance era o bebê não nascer. E nós conseguimos baixar isso para zero. Durante vários anos não nasceu nenhum bebezinho com AIDS aqui em Sorocaba. A creche, felizmente, foi fechada, e esse programa, inclusive, representou o Brasil no Fórum Mundial de AIDS como um trabalho exitoso aqui do país. E assim foi, nós fomos fazendo vários trabalhos, repensamos o sistema de urgência e emergência da cidade, aí criamos esse conceito de unidade pré-hospitalar, Rosa, olha só como foi legal. A gente pensou o seguinte, o modelo atual, ele pode ser tecnicamente adequado, mas ele não estava atendendo às necessidades das pessoas. Então, eu falei, vamos repensar tudo. Não podemos pensar olhando para trás, vamos pensar olhando para frente. Vamos criar novas formas de atendimento, porque a gente só tinha atenção básica e tinha os hospitais. Então os hospitais ficavam lotados e a atenção básica fechava às 5 horas da tarde. Eles tinham baixa capacidade de atender urgência e emergência. Nós precisamos Aí nós criamos esse conceito de unidade pré-hospitalar, que ainda não tinha no Brasil, que é uma unidade antes do hospital. É uma unidade intermediária entre a unidade básica e que ela tem quase 98% de possibilidade de você conseguir resolver o problema ali. Então nós criamos a unidade pré-hospitalar da Zona Norte. Foi um sucesso. Pediatra 24 horas, clínico, um lugar bem arrumado, pé direito alto, sabe, estrutura, internação de curta permanência. Isso foi um sucesso tão grande que o governo federal se interessou em vir conhecer, porque isso foi apresentado, esse projeto, lá na Conferência Nacional de Saúde. E eles vieram aqui algumas vezes, pediram sigilo absoluto na época, governos do PT, que eu sempre respeitei. E depois de alguns meses foi lançado no Brasil as UPAs, cuja experiência foi a unidade pré-hospitalar aqui em Sorocaba.
Ela foi uma referência importante e a UPA é exatamente uma unidade pré-hospitalar. Aí isso foi muito bom. É mudou o nome. Não, exatamente Uma isso. letra, né? Mas a experiência a gente tinha aqui, uma experiência muito exitosa. Daí nós criamos a unidade pré-hospitalar da Zona Oeste, também muito bacana. A avaliação dessas unidades à época eram muito boas da população. Isso reduziu as filas dentro das unidades de urgência e emergência dos hospitais. Enfim, o programa de hipertensão e diabetes que nós fizemos aqui em Sorocaba, porque eu gosto de protocolo e gosto de planejamento e tal, a gente conseguiu fazer um trabalho tão organizado e classificar de acordo com o risco dos pacientes e ter as referências, ou você tratava na própria unidade básica ou ia para a policlínica, dependendo da gravidade da hipertensão, da diabetes, enfim, não deixava faltar remédio, orientação nutricional, etc. Sabe qual foi o resultado disso? Ela reduziu em 29% as internações por doença cardiovascular em Sorocaba. E depois, em 79%, as internações por complicação de diabetes. Isso foi um resultado extraordinário, mas eu nem tinha aferido esses resultados à época. Eu sabia que era bom, que a gente estava fazendo o que deveria fazer com bom senso, né? Quer dizer, eu vou fazer, se é isso que vamos dizer, enchia uma parte dos leitos dos hospitais, fazia muito sentido, e mais da metade da população adulta tem hipertensão, diabetes, ou uma ou outra, ou associada, então fazia muito sentido você organizar o tratamento para que não complicasse. Bom, esse trabalho foi tão interessante que um grupo de pesquisadores de São Caetano do Sul viu esses dados no SUS, fez um trabalho e isso acabou saindo na revista Lancet, que é a principal revista de saúde do mundo, como um case, né? Então, você vê que é gestão. O SUS é gestão. E mais, o Renato Amari sempre foi muito econômico. Que bom para a cidade. Eu acho que isso é uma qualidade. E para a saúde também. Eu tinha que me virar com o recurso que eu tinha. Eu não tinha emenda parlamentar de deputado nenhum, não tinha recurso de nada. Eu tinha que usar bem aquilo que eu tinha. Vai começar agora chegando naquilo que a gente E é por isso que eu acho que isso me deu um aprendizado incrível. Aprender com poucos recursos e muita ferramenta de gestão, muita gestão de pessoas e determinação. Tem que fazer, vamos fazer, nem que demore, mas vamos chegar lá. Foi muito bom. Então, e aí eu deixei meu consultório, nunca mais voltei. Faz 30 e poucos anos, né, que eu saí do meu consultório, mas acho que foi uma vida muito intensa de aprendizado. Depois veio a prefeitura e essa etapa já é mais próxima e as pessoas já conhecem. Deputado, o senhor falou bastante, deixa ele contar a experiência dele, porque na realidade o senhor está sendo chamado aqui até por isso, tá? Por essa experiência e essa expertise. Quando a gente fala assim, por exemplo, olha, eu consegui fazer isso, isso e isso, às vezes você fala assim, nossa, é uma coisa assim gigantesca, uma reengenharia. Não, é que o pessoal não fazia coisas às vezes básicas. Um planejamento simples. É isso. Sabe? Planejamento. E quando você faz, às vezes, aquele mínimo com bom senso, com profissionalismo, o negócio anda. Isso. Tá? E eu falo muito, eu considero assim, Sorocaba, após Renato Amari, aí já Renato Amari, o seu governo, que eu acompanhei bastante também, uma mudança muito grande na cidade. Tá? Uma mudança muito grande. Tá? E aí, agora, como deputado federal, eu vou lhe colocar agora umas situações de Brasil, e aí, dentro dessa expertise que o senhor tem, para nos dar agora as suas opiniões sobre o que está acontecendo e como resolver algumas situações. Dentro dessa visão, olha, eu acho mesmo, eu acho isso, tá? Nós estamos buscando essas informações. Primeiro slide. Vamos falar de economia, tá? Como a gente falei antes, o estudo aí de 30 anos atrás. Isso aqui é PIB, tá? O ano Brasil. Em 94, ano do Plano Real, o Brasil tinha um PIB de 559 bilhões, China tinha de 541 bilhões, Índia 361, Estados Unidos 7 trilhões. Tá? Sempre foi a maior economia. Sempre foi. Fomos andando e
a gente percebe que China crescendo e o Brasil Estacionado. estacionado. Cresceu pouco. Muito pouco. Entendi. Quase mais uma questão inflacionária, vamos dizer assim. 2023, bilhões. O Brasil, um PIB de 2,170 bilhões, a China, 17 bilhões. A Índia passou o Brasil e os Estados Unidos manteve sua linha de crescimento, ainda como primeira potência mundial. Só que nós temos o quê? Nós temos 2 países dos BRICS que cresceram e o Brasil estagnou. Próximo slide. Aí nós estamos vendo o ranking mundial de economias. Em 94, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Aí foi para 2004, 9º, voltou para 7º em 2014, inclusive foi muito comentado que ele tinha passado Itália, algumas coisas assim. Voltou para 8º e hoje, saiu o resultado agora, nós estamos no 10º lugar como economia mundial. Fomos passados por países como o Canadá, que a gente ficava lá na frente. China, de 10º lugar, totalmente, hoje é a 2ª economia do mundo. Índia, 12º e hoje é 5º. Eu faço um parênteses na Índia, porque a Índia é um local, assim, é um país meio complexo, porque ele tem um sistema social meio complicado. Lá, por exemplo, ele cresceu muito economicamente, lá, mas ainda tem 200 mil casos de raiva por ano, coisa que no Brasil não tem. Mas podemos fazer um comparativo com a China e em relação com o mundo todo. Por que o Brasil está não estacionado, ele está caindo economicamente? O porquê aconteceu isso e como nós conseguimos resolver essa questão econômica? Pensando aí do ponto de vista político, econômico, porque essa é uma situação de fato. A situação é essa, nós estamos caindo economicamente. Outros países vão nos passar. Coreia vai nos passar, que está crescendo muito. Esse é o primeiro ponto. São 3 pontos que eu vou colocar e depois o Zé tem mais alguns. Me dê a sua opinião. Por que o Brasil está estacionado e o que nós podemos fazer para mudar essa situação? E olha que em relação a esse país e outros, o Brasil hoje, sem dúvida, o Brasil é um país que tem mais vantagens comparativas. Ou seja, se você comparar as vantagens que o Brasil poderia ter, pelas condições que ele tem, é muito superior, só que ele não aproveitou isso. Deputado, eu vou falar assim, o Brasil... Ele não é o país das oportunidades, tem como o sempre mesmo diz, só que não aproveita. Dos Estados Unidos. Exatamente. Eles não têm mais nada economicamente em mineral, nada do que a gente. Ao contrário, a gente tem mais minério, mas muito mais água, muito mais terra agricultável e não temos que gastar muito com militar, porque lá você sabe a confusão que eles têm que ter, né? Então, nós temos muito mais vantagens, além de não ter as variações climáticas que eles têm. Os desastres grande parte naturais. dos Estados Unidos fica embaixo do gelo. Sim, sim. Isso, lógico, atrapalha o plantio, a produtividade, etc. Então, o Brasil é o país hoje número 1, hoje não, sempre foi o país número 1 em oportunidades, vamos dizer assim, ou seja, vantagem comparativa. Comparado com os outros países, nossa, o Brasil é excelente, hein? Tem o maior número de riquezas naturais, quer dizer, quando a gente fala hoje do nosso potencial biológico, é o melhor do mundo, é o que tem a maior área de agricultura, ele é a que tem a melhor condição climática, ele é o número 1 em água no mundo, enfim, ele não tem problema de fronteiras importantes, a gente não tem conflitos de fronteira, e vivemos numa democracia, quer dizer, a gente teria tudo, e eu vou dizer 3 questões que para mim foram básicas aí para que isso não acontecesse. Educação. Nós ficamos para trás de todos esses países. Todos esses países têm uma qualidade de educação muito superior à nossa. Inclusive os países da Europa todos. Se você olha hoje o índice PISA, que a gente chama de avaliar os jovens... O Brasil está lá embaixo. Aos 16 anos, dá para saber o que aconteceu para ele chegar ali. O Brasil está em 60. Exato. Peraí, o país tem a 5ª maior população do mundo, tem uma condição muito vantajosa em tudo, mas nós estamos em 60 na qualidade da educação, quer dizer, 60 pior, né? O pessoal fala, não, 60 melhor. Não, 60 pior, tem 60 na frente, então você tem. Bom, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ambiente de negócio. O Brasil é o pior lugar do mundo para você investir.
Aqui no Brasil, as atividades econômicas no Brasil custam 20% mais caro produzir no Brasil do que fora do Brasil e 40% mais caro do que produzir na China. Então o nosso ambiente de negócio é desfavorável para competir com as indústrias do mundo. Nós estamos num mundo globalizado. Ou você compra ou vende, dependendo da qualidade e do preço. Nós temos qualidade, mas não temos preço, porque é mais caro produzir aqui do que lá fora. Culpa de quem? De nós mesmos, por causa da legislação brasileira. Então nós temos o pior sistema tributário do mundo, o mais caro, o mais inseguro, o mais judicializado, o mais complexo, entendeu? O único que tem imposto em investimento. Isso é uma maluquice, não existe isso no mundo. O único que tem imposto cumulativo, não existe isso no mundo. E o único que exporta imposto, porque tem imposto cumulativo, na hora de você exportar, você acaba exportando imposto, porque você não consegue tirar o imposto, porque você não consegue calcular. É o único país do mundo que tem isso. É uma tragédia. Então, a gente perde competitividade. A indústria do Brasil era a 8ª mais importante do mundo, nessa época aí. Sim. Aí caiu para a 9ª, caiu para a 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, nós estamos em 15º do mundo. E se a gente não fizer o que a gente tem que fazer com bom senso, com coerência, com prioridade, as nossas indústrias, nós vamos cada vez importar mais coisas da China. Na realidade, o que vai acontecer? Produtos que a gente comprava para nossa casa. Eu até vi esses dias, se você vai comprar uma lâmpada, hoje em dia, que o Brasil nem lâmpada nós estamos produzindo mais. Por quê? Porque é mais caro, não é porque o Brasil não sabe produzir lâmpada. Não, tá mais fácil comprar é mais barato produzir fora do Brasil. Então, o ambiente de negócio tem uma culpa muito grande. Então, eu já falei aqui, educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Diferentemente dos outros países, nós não nos preocupamos com a qualificação, com o ensino profissionalizante. Sabe qual é o índice de ensino profissionalizante do Brasil? 9%. Qual é da Europa? 40%. Em alguns países é 60%, 70%. Alemanha. Então eles preparam o jovem, capacitam o jovem para o trabalho. Aqui não. Então, nós temos um erro muito grande na educação. Ficamos para trás em qualidade e não capacitamos os nossos jovens. Eles precisam ser capacitados e a indústria precisa deles capacitados, a sociedade. A gente não faz isso. Muito bem. Então erramos na educação. O nosso ambiente de negócio, nós temos os juros mais altos do mundo, o pior sistema tributário do mundo e o sistema trabalhista também mais oneroso do mundo. Os encargos sociais do Brasil chegam a 80% aproximadamente da folha do pagamento. Você pagou R$100, você vai pagar mais 80 de encargos sociais. Sem dizer que vai chegar mais de 100, porque aí você vai botar lá a cesta básica, mais vale transporte, mais não sei o que lá, vai chegar a 100, 110% do custo. Quer dizer, você pagou 1.000, mas o custo para o empregador é R$2.100. Isso não existe no mundo. No mundo, esse impacto é de 20%, aqui é de 100%. Então, e a produtividade do trabalhador brasileiro também está lá embaixo. O custo do produto, então você vai produzir aqui, é mais caro. Bom, enfim, juros mais altos do mundo, o sistema trabalhista mais oneroso e mais inseguro do mundo, inclusive em ações trabalhistas, e o pior sistema tributário do mundo. Dá para competir assim? Não. Aí, e tem mais uma falha. Nós não investimos o suficiente em ciência, tecnologia e inovação. Que eu ia chegar. É só isso. Se você tiver 3 agendas aqui para melhorar o ambiente de negócio do Brasil, se você melhorar a qualidade da educação, agora você vai falar falta recurso. Não sei, o nosso PIB, nós gastamos aproximadamente, acho que 7,5% do PIB em educação. A Europa é 4,5% do PIB. Tudo bem que a renda per capita deles é maior, mas vamos dizer, nós temos um recurso significativo, até porque a lei exige que 25% dos recursos do país sejam utilizados na educação, mas a gente utiliza a mão. A gente tem uma educação de baixa qualidade. Nós temos aí municípios aí no Brasil. Respondi? São os 3 problemas. Vamos enfrentar isso. Vamos melhorar a qualidade da educação, vamos melhorar o ambiente de negócio. E é isso que eu estou fazendo em Brasília, tá? O pessoal vai falar, o que você está fazendo no Brasil? Eu estou lá lutando por esses temas que são essenciais para mudar o país de qualidade, de crescimento. E por conta disso, desse péssimo sistema tributário, do custo Brasil que nós temos aqui, o Brasil, como você mostrou aí, nos últimos 30 anos nós crescemos abaixo da média do mundo. E pior, nos últimos 10, 12 anos nós crescemos próximo de zero, porque nós tivemos recessão. Então nós ficamos para trás.
É uma pena. Você vai falar, a culpa é do Brasil? Não, eu diria que a culpa é do governo. Ou dos governos, ou do parlamento, do Congresso Nacional, que deveria ter enfrentado esses temas e solucionado isso. Porque é lógico, a qualidade da educação não é só um problema de Brasília. Eu acho que todos os municípios e todos os estados têm essa corresponsabilidade também. Mas é preciso a gente ter efetivamente... Mas nós temos uma oportunidade, tá? Você vai falar, mas o que você está fazendo no Brasil com tanta coisa ruim? Não, é porque nós estamos fazendo algumas agendas bastante positivas, e eu vou contar agora, né? Que eu acho que pode e vai reposicionar o Brasil. E temos algumas oportunidades ainda que eu estou começando a trabalhar que pode ser que essa guinada aqui reposicione a gente num crescimento bastante superior à média do mundo. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Falamos de problema, depois a gente fala de solução. Né? Hoje, deputado, nós temos algumas situações aí que não eram assim, não passaram, como posso falar assim, do pouco de limite de razoabilidade, tá? Vivemos aí, conheço aí a política já há um bom tempo também. E hoje os poderes como um todo, poder da República, executivo, legislativo e judiciário, está havendo aí, e é um fato, um certo conflito. Existe hoje um conflito, existe aí uma disputa, algumas invasões de competência, e nós estamos vendo aí algumas situações que passaram um pouco de limites de razoabilidade. Vou dar um exemplo. Deputado. Não estou falando mais com o deputado, estou falando com o prefeito Vitor Lippe. Imagina o senhor no seu tempo lá de prefeito. O senhor pega, dá uma canetada e aumenta 30% do seu salário. O que ia acontecer? Ia ser preso, ia responder por improbidade. É isso. Sem dúvida. Próximo. Se fosse 1%, você já estava perdido. Olha o que está acontecendo hoje. 9 em cada 10 juízes promotores, isso no Brasil, ganham mais que o ministro do STF. Estados, estados, quando a pessoa já entra em primeiro grau, já entra ganhando mais que o ministro. Já tem ele acabou de entrar, já tem penduricalho. E aí que eu falo que saiu um pouco do limite. Já teve um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas o senhor deve estar acompanhando na imprensa, quem está batendo muito nisso hoje é um ministro, inclusive, do STF, Flávio Dino, falou, não, tem coisas que não dá para acontecer, né? Não dá, daí o SNJ com o Campbell, falou, opa, porque tem juiz ganhando 900 mil por mês, e não é um penduricalho, é por mês, tem penduricalho todo mês, e virou uma coisa hoje viral, sabe? Tá tudo assim. E aí eu falo limite de razoabilidade. Os deputados têm limite. O salário tem limite. Como nós vamos resolver isso? Recentemente um tribunal, não lembro, acho que era do Norte, liberou 700 milhões para fazer pagamento de retroativos Como resolver a situação? Esse ataque que está acontecendo, que hoje é um verdadeiro ataque. E ninguém vai preso. Com a sua... Sem dúvida, sem dúvida. Eu creio que isso, além do impacto econômico, né, do desequilíbrio fiscal, ou enfim, do aumento dos gastos públicos, ainda é um péssimo exemplo, né? Muito. Então, acho que esse também é um outro efeito colateral grave, né? Então, aquele que nos julga acaba também não, quer dizer, descumprindo de uma certa forma uma legislação que está muito clara, que existe um teto, mas eles ganham acima do teto, então aí a gente fica bastante desconfortável com essa situação. E esse é um debate que já vem de vários anos, né? Obviamente que sempre que é possível evitar o confronto entre os poderes é importante. Eu acho que a própria democracia já diz, olha, nós temos que ser independentes e harmônicos. Essa harmonia a gente procura ter também, mas não é fácil diante de situações que vêm sendo acumuladas, né, ao longo do tempo, né? Já houve algumas legislações para coibir isso, não funcionaram, porque diz o judiciário, o judiciário entende que ele tem autonomia porque está dentro do orçamento dele. Então é um conflito
eu não tenho nenhuma dúvida, é um conflito a ser enfrentado. E esse é um dos, né? Temos aí uma série de coisas, né, da eficiência do Brasil, a burocracia do Brasil. O Brasil é o país mais complicado, mais complexo e mais confuso do mundo, as legislações que nós temos. Para você ter uma ideia do sistema tributário, Luiz, normas tributárias. Sempre quando você muda uma norma tributária já não é fácil. Por quê? Porque era de um jeito, você fala, não é agora, é assim. Sabe quantas mudanças de norma tributária nós tivemos no Brasil nos últimos 30 anos? Fale um número. Olha, é muito. 450 mil. Vocês não vão acertar nunca, né? É impossível. Por sinal, virou o maior livro do mundo. Teve um grupo em São Paulo de pessoas que trabalham, né, com o sistema tributário. Eles fizeram um livro de 1 metro cúbico. Né? 1 por 1 por 1 é o maior livro do mundo, é o número de normas tributárias do nosso país, mudanças tributárias. Portanto, nós precisamos nos livrar disso, nos livrar dessas distorções, deixar quem gera riqueza no Brasil, que são as empresas, que são as nossas indústrias, trabalharem, certo? Hoje eu falo, no Brasil até o simples é complicado. Né? Então é difícil, entendeu? Esse é o nosso esforço lá em Brasília. Eu sei que não tem uma lei só para resolver isso, mas nós precisamos ter parlamentares que tenham compromisso com as grandes questões do país. E como eu gosto muito de planejamento estratégico, que eu comentei com vocês, eu fiz isso no SUS, fiz como prefeito de Sorocaba, que me ajudou certamente a trazer algumas inovações para a cidade e a gente criar uma série de coisas inovadoras à época. Mas lá em Brasília também eu acabei sendo escolhido para ser o coordenador de planejamento estratégico do PSDB, que é o meu partido até hoje. Então, nós discutimos o que o partido deveria vamos dizer, ter como prioridade para ajudar o nosso país. Inclusive, uma dessas pesquisas foi feita aqui em Sorocaba. Nós convidamos 12 empresas, grandes indústrias, e as perguntas que nós fizemos, quais são as 5 mudanças que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer e gerar empregos, para ser competitivo? 5. Aí discute, nós estamos trabalhando nas 5. Entendeu? Então, é essa visão estratégica que nós precisamos ter. Agora, o Brasil tem jeito sim, sabe? Eu acho que a gente tem tido boas pautas, né, em Brasília, para não achar que está tudo perdido. Não, a gente está avançando, eu acho que a gente está retomando algumas questões importantes na ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos com uma oportunidade incrível agora para melhorar a qualidade da educação, que eu não via muita luz para encontrar uma saída, embora todo mundo fale, não é importante, mas e daí? Não aconteceu. E agora, e eu trabalhei bastante nesses últimos anos para ampliar a conectividade do Brasil. Eu trabalhei muito agora para esse último leilão de 5G e de 4G no Brasil. Lá no parlamento nós contribuímos fazendo parte de uma comissão especial e a expectativa que nós temos é de que as 130 mil escolas públicas do Brasil devam receber nos próximos 3 anos, acho que 30 mil vão receber agora até o final do ano, mas nós vamos chegar nessas 120 mil possivelmente daqui a 3 anos. Isso significa que nós vamos ter banda larga de qualidade em todas as cidades do Brasil. Pode ser no Pará, na Paraíba, no Acre, em Rondônia. Mas só isso não ajuda. Nós precisamos agora ter uma outra questão, que é isso que eu estou agora... Hoje, inclusive, eu cobrei hoje no evento do Lula, que teve aqui hoje como presidente. Foi um evento da saúde, mas eu aproveitei que tinha alguns deputados federais lá para falar sobre isso, que nós precisamos cobrar do governo um conteúdo nacional, um projeto que possa, assim como eu aprendi na cartilha Caminho Suave da minha época, era um método. A minha também. A minha também. Agora nós precisamos fazer isso em meio digital. E é muito melhor, porque as crianças adoram tecnologia. A criança não sai da internet. A dificuldade hoje é que eles querem ficar 8, 10 horas por dia na internet. O que nós precisamos é ter conteúdo digital para eles aprenderem brincando, aprenderem com gamificação, aprenderem com jogos, aprenderem com desafios, com quiz, com trabalhos em grupo.
tudo em meio digital. Se a gente fizer um bom programa, que as crianças gostem, que elas sejam autodidatas, que elas aprendam inclusive línguas utilizando hoje essas tecnologias digitais, esse conteúdo digital, nós podemos mudar esse jogo e fazer com que o Brasil possa se reposicionar na qualidade da educação. Então essa é uma coisa que nós estamos trabalhando aí para acontecer. Uma coisa o senhor colocou, e eu concordo, tá? Eu sei que o Congresso se debruça muitas vezes em questões. Vou colocar um exemplo. A questão aí do ambiente de negócios e custo de mão de obra Brasil. Essa carga social, vamos dizer assim, a CLT que é extremamente, não digo extremamente, mas ela era até mais, ela segurava mais, ela travava mais, ela criava uma situação mais complexa para a empresa. Tá? Eu acho até interessante uma coisa, a gente vê muito brasileiro hoje sendo deportado dos Estados Unidos, né? E a legislação deles não tem um terço das travas que a gente tem. O pessoal foge daqui para lá, mas aqui fica pedindo coisa que lá não tem. Mas vão para lá, tá? Isso é até uma crítica que eu sempre faço. Mas aqui, o Congresso vai, se debruça e aprova uma lei, aprova aí a reforma trabalhista, tá? Excelente lei, mas mudanças visando uma atualização. Aí começam-se a se discutir e juízes não aceitar a lei. Mas a lei foi aprovada pelo Congresso. Não, mas chega-se ao ponto, então vamos, assim, coloca-se a DIN, se coloca... E o STF, as últimas, não, a lei vale. Mesmo assim, juízes de primeira e segunda instância não aceitam a lei. Estamos vivendo essa insegurança, né? Exatamente. Hoje nós estamos numa situação aí que a gente fala poderes harmônicos, independentes entre si. A independência é um legisla, um executa e um julga. É assim que a gente aprendeu, né? Em teoria, sim. Nem sempre assim. E até as pessoas muitas pessoas falam, né, desse ativismo. Do ativismo e das demoras do processo no Brasil. A gente conhece, eu conheço um pouco, o senhor conhece com certeza também, legislação de outros países. Estados Unidos, por exemplo, existe um grau de judicialização lá muito alto. Lá se distribui 1 milhão de processos por ano, aqui também. Só que lá termina em 1 ano o processo. Aqui vira eterno. Por quê? Porque não se julga como a lei. O Congresso faz uma lei. Só que essa lei não é aceita pelo judiciário. Não está vendo aí, não está necessitando aí, tipo, não sei como, alguma reforma, alguma coisa para se colocar de novo no eixo. Isso. Legislativo, executivo, judiciário. Algumas pessoas até, quem vai nos assistir pode falar, nossa, né, o cara está querendo segurar o judiciário. Não, ele julga. A lei, quem aprova é o legislativo. Nós temos países, por exemplo, como o Reino Unido, leis aprovadas pelo parlamento não podem nem ser discutidas pelo judiciário. Não podem. Lei aprovada no parlamento é soberana. Temos países como a Alemanha, Estados Unidos, que você pode ver a discussão, mas em uma situação de controle de constitucionalidade. Aqui eu vou dar um exemplo, o senhor deve estar lá, estava lá quando foi aprovada a questão do Código do Processo Civil, inclusive foi o ministro Luiz Fux que conduziu, né, o grupo. Tinha lá a questão vou dar um exemplo, da penhora de salário. Existia sempre uma dúvida se o salário era totalmente impenhorável ou não. A lei anterior, Código 73, falava que era totalmente penhorável. Aí tinha algumas decisões, não é totalmente. Aí o CPC, o novo CPC, chegou-se à seguinte conclusão. A turma que fez as pessoas que fizeram aí a lei, vamos estabelecer o limite. Então, até 50 mil, ele é impenhorável. A partir de 50 mil, ele é penhorável. Aí hoje o judiciário, não, nós vamos penhorar tudo. Peraí. E a lei? Não está vendo aí um desprestígio do Congresso quando juízes de primeira instância não respeitam uma lei aprovada por 500? Essa é a minha questão.
Não tenha dúvida, nós estamos vivendo esses conflitos e, obviamente, isso não acontece o tempo todo com todos os assuntos, mas frequentemente nós estamos vendo assuntos que acabam se tornando polêmicos, como você falou. Há um entendimento que a lei é assim e há uma mudança depois do entendimento quando ele está vamos dizer, na hora do julgamento. Isso cria realmente uma insegurança jurídica e cria também um conflito de poderes. Né? Algumas vezes a gente vê essa temperatura aumentar, depois busca-se alguma alternativa, muitas vezes a gente acaba tendo a motivação para rever a legislação, bom, então nós vamos ter que deixar mais claro ainda. Inclusive, nós eu vejo muito repensando isso. Leis para confirmar uma lei já colocada. É isso que acontece. Porque, lógico, eu não tem como nós vamos punir um juiz, não dá. Não é isso. Mas, então, o que nos cabe, logicamente, além de questionar? Bom, então vamos retomar isso, vamos eventualmente fazer uma PEC, uma mudança na Constituição para que isso fique claro. Então você vê que vamos imaginar que, de uma certa forma, a democracia é um processo dinâmico. Né? É muito difícil você achar que algo que está aqui, ninguém vai contestar, todo mundo vai concordar e nunca nós vamos ter conflito. Isso pode acontecer. O que a gente espera é que essa forma dinâmica de acontecer seja feita com respeito e com responsabilidade. Respeito aos poderes, respeito à legislação, certo? Porque a democracia, uma das bases da democracia, além da eleições livres, é a lei, certo? Se você não seguir eleição ou não seguir a lei, como é que a democracia ela se enfraquece? Então é muito importante que haja esse processo, mas é um processo, volto a dizer, eu não acho que nada é estático. Até eu já mudei de ideia, possivelmente vocês também, às vezes com argumentos, tinham coisas que eu acreditava e a própria vivência ou uma reanálise ou o conhecimento que você acaba tendo ao longo do tempo te convence de que talvez haja uma outra possibilidade de solução que não seja aquela ou até melhor do que aquela. Então eu acredito na democracia, eu acho que isso é um processo dinâmico e tem que ter diálogo, sabe? O que nós não podemos é ter extremismo no Brasil, porque o extremista ele não quer diálogo. Ele quer impor a ideia dele, aí fica complicado. Aí você começa a ter um rompimento institucional. E por isso também a gente tem que ver esse momento, né, de polarização política, que é algo que não é saudável para a democracia. Por mais que todo mundo tenha liberdade de expressão, ou seja o que quiser, mas de qualquer forma o radicalismo ele não é o saudável e ele foge um pouco do razoável, do bom senso, da razoabilidade, porque você acha que você tem direitos, mas tem limites. Você só convive com aqueles que pensam daquele jeito. Entendeu? E aquilo você faz, como a gente fala, sai fora da casinha, porque a pessoa fica só com um grupo que fala daquilo e exalta aquilo, só pensa daquele jeito. Começa a alienar. Exatamente, você fica alienado. E aí, mas as pessoas têm convicção que elas estão certas, porque elas estão vivendo aquilo, né, num grupo mais fechado. Mas eu, como uma pessoa de centro democrático, né, vejo isso com preocupação, mas eu acredito que seja possível a gente avançar, inclusive eu tenho comentado isso com vários parlamentares e tenho essa expectativa de falar isso com o novo presidente da Câmara, para que a gente possa avançar talvez em algumas agendas para reduzir essa polarização que nós temos hoje, que não é para ninguém, não é boa para ninguém. Muito pelo contrário. Para nossas famílias, é ruim para todos. Os amigos, nem para a Câmara, nem para a cidade, para ninguém, né? A gente precisa sempre incentivar o diálogo, o respeito, né? A harmonia, sabe? Eu não penso como ele, mas eu respeito. Bem, certo? Então, a intolerância é uma das coisas piores que podem existir. Eu acho que a intolerância traz a agressividade, sabe? Traz o preconceito, traz, sabe, o rompimento das relações. Então, nós precisamos trazer paz para o mundo. E a paz nunca está nos extremos, vocês podem ter certeza disso, né? Longe disso. E quais são as minhas sugestões aí? Não sei se vai acontecer, espero que sim.
Mas eu acredito que essa questão aí, nós tivemos aí a questão que está sendo bastante debatida aí pela sociedade, que é essa penalidade que foi aplicada lá no dia 8 de janeiro, a quem participou daquele movimento lá, infeliz, eu acho que infeliz para a democracia, sem dúvida, né? Agora, você dá uma pena de 17 anos, uma pessoa que está de short correndo no gramado lá, cantando o hino nacional. Eu acho que eles não deveriam ter feito aquela invasão, aquilo tudo lá. Não deveriam ter feito. Agora, penalizar com 17 anos, desculpe, faltou. Bom senso, faltou, não é isso? Não é isso? Agora, Zé Antônio, uma coisa é você falar, olha, vocês fizeram uma coisa errada, tá bom. Mas, pô, transforma isso em pena socioeducativa, né? Vamos ser um pouco mais razoável. Né? Aquilo não foi um risco de rompimento democrático, mas teve um risco ali de rompimento democrático, foram a participação dos militares. Para esses, pena capital. Porque se tem alguma coisa que eu receio, é uma tomada de decisão dos militares num ambiente democrático. Porque se eles se distanciam da democracia... Porque quando é que nenhum país democrático militar toma decisão política. Quando que uma pessoa vira um ditador, um regime autoritário? É sempre com o quê? Com quem? Com as Forças Armadas, é óbvio. Eles têm o poder. Aí não é mais a democracia, não é o voto, não é nada. Então, eu acredito que a penalidade em cima dos militares que participaram, e eu estava lá participando, ouvindo daquele ambiente de Brasília. Estava com a bandeira. Não estava participando do movimento de rua, mas no acompanhamento daquele momento, né, de preocupação democrática. Aquela tensão que estava. Estava um momento de grande tensão. Exatamente. Terrível, né? Vocês conhecem a minha história, eu sempre fui uma pessoa de centro democrático, eu sempre respeitei. A calma em pessoa? Sempre tranquilo, a gente vamos chegar junto lá. Então, aquilo me preocupou muito, acho que nós vivemos um ambiente meio complicado, e eu acho que cabe agora ao parlamento a gente moderar isso para não, sabe, para diminuir. Inclusive a questão dos votos. Né? Infelizmente, grande parte da população brasileira desconfia das urnas eletrônicas. Eu não, porque eu já participei de estudos lá, o próprio PSDB já questionou isso, já teve auditoria internacional, enfim, não há nenhum problema com as urnas eletrônicas, mas existe uma desconfiança. Então, quando muita gente desconfia de alguma coisa e pede alguma coisa, no caso, eles pedem para ter lá o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Põe o voto impresso, pronto. Isso não vai alterar em nada o resultado e vai tranquilizar uma parte da população que, sei lá, que ouviu muita coisa questionando as urnas eletrônicas. Então, isso não é bom para a sociedade. Então, essas são duas contribuições que eu espero sensibilizar lá os parlamentares, etc., para que a gente possa tanto colocar ao lado da urna eletrônica lá o tal do voto impresso, para quê? Para dar essa segurança que a gente deve ter, até porque eu não desconfio e nunca ouvi falar de fraude eleitoral no Brasil, graças a Deus, nos últimos anos, certo? Também nunca ouvi falar. Portanto, isso não existe. Mas tem muita gente, eu vi uma pesquisa de que 40% confia. Aí tem mais 30% que desconfia, ou seja, confia, mas parcialmente. E 20% que não confia nem um pouco. Você imagina, se você somar os que não tem segurança, acham que não tem segurança suficiente, da maioria da população. Isso não é bom para a democracia. Então são coisas que a gente pode contribuir lá em Brasília. Espero que esses próximos tempos aqui a gente possa tranquilizar, né, reduzir um pouco essa polarização, acalmar o ambiente para a gente poder ter uma tranquilidade democrática. Ainda dentro desse contexto aí, tomando por base o que o senhor falou, o senhor seria favorável, ou pelo menos consideraria discutir a anistia para os envolvidos nos episódios do 8 de janeiro? Depende. Eu acho que aquelas pessoas que invadiram ali os prédios públicos, etc., eu acho que cabe uma penalidade. Então você vai falar, eu não diria anistia, mas eu diria uma penalidade branda. Por exemplo, serviços sociais. Isso, pronto. Né? Uma vez por semana vai na escola, não sei das quantas lá, quer dizer, prestação de serviços, como é que chama isso? Comunitários, perfeito. Ou, sabe, quer dizer, agora, não para os militares, aí não.
porque se os militares Os tivessem cabeças. aderido, o ministro da Marinha topou. Topou. Se o ministro do Exército tivesse topado, nós estaríamos Ou até o num outro aeronáutica. momento. Tá? 2 Então, contra 1 já teríamos problema. né? Então, eu acredito que isso precisa ser penalizado realmente com muita firmeza. Eu acho que a democracia é algo que a pessoa fala, não, mas não aconteceu. Sim, mas quase aconteceu, então não vai A fazer nada. tentativa houve. Não, imagina um rompimento democrático. O que é mais importante que a nossa liberdade? Não, sabe, isso não é algo que... Não é uma brincadeira, entendeu? Não pode É algo ser visto... impensável hoje. Não dá exatamente, não tem necessidade disso, sabe? Vamos buscar essa normalidade. Eu acho que nós não precisamos nem gostar da esquerda, mas nós temos que conviver juntos. Acabou. E eu espero que o Centro Democrático cresça para a gente diminuir as polarizações, né, que são sempre um pouco mais problemáticas. Deputado, o PSDB chegou a ser talvez a maior força política do Brasil em determinado momento, né? Hoje tem uma das menores, se não a menor bancada da Câmara Federal. O que aconteceu com o partido? O que houve com a social-democracia? Eu acho que a história é longa, é difícil dizer, não temos um responsável. A gente que está na política, a gente tem cenários que nem sempre depende de você. Né? Você atua naquele cenário, ou seja, naquele momento, naquela Você é uma peça. Você não consegue mudar tudo. Não, eu não quero que o Brasil seja assim. Não é bem assim, né? O Brasil tem determinados momentos, país, né? exatamente. E o PSB sofreu uma série de desgastes internos e externos, infelizmente, que foram, vamos dizer, reduzindo o número de parlamentares, né, ao longo desses últimos anos. Mas eu diria que se fizesse uma sequência muito rápida, talvez o nosso primeiro e grave problema foi aquela denúncia do Aécio, que foi na época do Temer também, enfim. Então houve o impeachment da Dilma, na sequência o Janot, que ainda era ligado ao governo anterior, óbvio, ele era procurador-geral. Enfim, como o PSDB e o PMDB tinham participado ativamente do impeachment, o troco veio. Né? Aí foi aquela denúncia, você vê que o jogo é bruto, né? Então, bom, quem era o maior representante do PMDB? O Temer, quase caiu. Depois foi provado que não tinha nada, mas depois quase que caiu, foi isso aí. Mas depois que... Mais recentemente, né? E quem era o maior líder do PSDB que tinha sido candidato a presidente? O Aécio. Mesma coisa. Deu alguma coisa? Não vai dar, até porque não tinha nada de relevante ali, nem corrupção, nem nada disso. Portanto, mas naquela época houve um escândalo. Meses na TV tem, o que aconteceu? E eu vou falar em números para vocês, que vocês estão gostando aqui dos bastidores aqui do PSDB, eu estava lá participando disso tudo, inclusive do impeachment da Dilma. Né? Então depois veio essa reação muito dura, né? Que a gente não estava esperando. Bom, e eu me lembro que isso foi no dia 17 de maio, meu aniversário é 18 de maio, e a gente estava lá tentando ajudar o Temer, falando, precisamos ajudar o Brasil, porque fizemos impeachment, agora tem a responsabilidade do Brasil dar certo. Até porque nós estamos num momento dramático, realmente, de denúncia, de recessão, inflação alta, um desgoverno, escândalo da Lava Jato, tava tudo pandemônio ao mesmo tempo. Como é que a gente fala? Quando é a tempestade perfeita. Então, nós estamos à deriva e o Brasil, sabe, com recessão, acho que é 3,5% de recessão, quer dizer, a gente no negativo. Então, a saída... Maior queda do PIB do Brasil naquele tempo. Não é possível, vamos interromper isso, vamos tentar melhorar. Bom, eu acho que aquilo foi pelo Brasil, não foi pelo poder, nada disso que o PSDB entrou nisso, mas a gente achou que aquilo pudesse ser oportuno para a gente reiniciar um ciclo aqui de governo. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Pesquisa eleitoral depois dessa denúncia do Aécio. Nós tivemos 49,5% dos votos, caiu para 4%. Aí o Alckmin foi o nosso candidato, teve 4% dos votos. Então você vê como é que é duro, né? Isso já desacreditou o PSDB. Nesse ínterim, apareceu o Bolsonaro. Então, aqueles que votavam no PSDB, frustrados com essa decepção do Aécio, que era o grande líder do PSDB, está envolvido numa corrupção, etc. Volto a dizer que não se confirmou, né? Mas, enfim, o PSDB, então, se enfraqueceu demais. Nós ainda éramos um governo forte aqui em São Paulo.
Mas no Brasil isso aconteceu e a gente sentiu, inclusive pela votação do Alckmin, foi terrível, né? Ninguém merecia, muito menos ele, que é uma pessoa muito bem preparada e poderia ter sido um excelente presidente do país. Mas aí nós estávamos no governo aqui no estado de São Paulo, governo Dória, será um excelente gestor, mas faltou alguma sensibilidade política. Então, ele acabou se distanciando do Alckmin, o Alckmin acabou saindo do PSDB, isso criou 2 alas, já foi ruim. Além disso, o nosso governador, que é uma pessoa que trabalhava 14, 15 horas por dia, é incrível, né? É um cara extremamente organizado, método, ele é incrível. Eu que gosto de planejamento, eu já vi muita reunião de planejamento, parecia um filme de planejamento, era um cara muito focado. A gestão pública indo bem, eu estava acompanhando as pesquisas aqui, ele estava com uma avaliação igual ou superior do Bolsonaro no estado de São Paulo, e resolveu fazer uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa mexeu com muita gente ao mesmo tempo. Eu diria, é necessário? Eu diria que não. Mas, sabe, quando você quer sempre o melhor, responsabilidade, nós temos que fazer o melhor para ter mais recurso ainda, para fazer mais investimento. Ok, não é que seja errado, mas errou na dose. Aí o que aconteceu? E aumentou em quase 20% a arrecadação dos funcionários públicos, né, na sua previdência. Isso deixou enraivecido todos os funcionários públicos estaduais do estado de São Paulo. Além de tudo, fez isso também com os aposentados. Então, aí foram milhões de famílias que se revoltaram com o PSDB. Você vai dizer, ele estava correto em fazer isso? Eu diria que sim. Só que isso... Não foi no momento certo. Porque precisava buscar o equilíbrio previdenciário. Mas isso... Custou, teve um custo. Além disso, você lembra que quando você vai comprar um carro, trocar o carro e tal, você paga uma taxa lá. Acho que custava 300 e poucos reais. E isso foi baixando ao longo do tempo, porque os governos do próprio PSDB, que nós ficamos 28 anos no governo aqui, foi reduzindo esses valores ao longo do tempo. Tal. Ele voltou ao valor original, deu quase 3 mil reais. Conclusão, você imagina, passar de 300 para quase 3 mil. Todo mundo que vende carro ficou revoltado, todo mundo que compra, todo mundo que vende. Bom, isso são milhões de pessoas. Não bastasse isso, nós temos um fundo no estado de São Paulo que é 1% da arrecadação do ICMS. E ele serve para financiamento da pesquisa no estado de São Paulo, da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a maior fundação de apoio à pesquisa do nosso país. Isso revolucionou São Paulo e o Brasil em relação, inclusive, a outros países. Ele falou, não, nós vamos derrubar essa lei para não ter mais a obrigatoriedade de 1%, porque isso precisa ser discricionário, o governo é que tem que decidir. Conclusão, todas as universidades, alunos, pesquisadores com raiva do PSDB. Não bastasse isso, ele também mexeu na alíquota, que havia uma alíquota mais baixa para o produtor rural. Conclusão, ele mexeu na alíquota também. Você já imaginou tudo isso ao mesmo tempo? Eu falei, governador, isso é uma loucura, eu nunca vi a gente fazer tanta coisa antipopular ou impopular ao mesmo tempo. Conclusão, despencamos. Bum. Você vai falar, ele fez isso por responsabilidade fiscal, só que ele trouxe uma infelicidade política e uma avaliação muito negativa. E nós não conseguimos mais nos recuperar. Nesse ínterim, nós aqui de São Paulo estávamos pedindo para o Aécio se afastar do partido. Aécio, não dá. Houve essa denúncia. E ele se justificava, ele era parlamentar como eu, deputado federal, ele falava assim, mas Vitor, eu não tenho culpa. Eu pedi para o cara comprar o meu apartamento, porque eu conheço ele. Eu estava devendo lá para os advogados, era o apartamento da minha mãe. O que tem de legal nisso? Eu falei, mas não é isso. A questão é que para a população isso está muito ruim, mal contado, está todo mundo falando um monte de coisa. Inclusive no prédio lá, todo mundo votou em você, disse que não vai votar mais. Na minha casa, lá onde eu moro no centro da cidade aqui. Eu falei, então esse é o sentimento. Ele falou, não, mas eu não tenho culpa. Eu falei, mas se afasta. Ele falou, não vou me afastar, porque eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência. Bom, começou essa confusão toda, conclusão, o grupo de São Paulo, inclusive o governador Dória, eu e outros parlamentares, começamos a pressionar muito ele para sair. Não, você vai ter que sair, porque para o bem do partido. Se você é culpado ou não,
nós somos solidários a você, mas não é possível que a consequência seja um partido como o nosso, sabe, ser mal visto pela sociedade brasileira. Bom, aí o que aconteceu? Ele falou, não acho justo isso acontecer comigo, porque eu sempre lutei pelo partido, eu fui um bom governador, aí contou a história dele, lá chorou, foi muito ruim. Bom, foi para a comissão de ética. Comissão de ética. Comissão de ética ele ganhou. Aí ele se voltou contra o grupo de São Paulo, que estava pressionando ele para sair. Aí nós tivemos um racha interno dentro do partido. Então eu contei uma série de coisas, você vai falar, nós não fomos corruptos, nós não fomos desonestos, nós não fomos incompetentes, pelo contrário, o PSDB sempre teve bons gestores, onde ele passou foram 18 estados brasileiros, sempre tiveram boas gestões, com responsabilidade fiscal, com bom resultado de entrega, nunca fomos populistas, eu acho que é um bom partido. E eu vejo com tristeza, infelizmente, o meu PSDB hoje em frangalhos. Acredito, não sei, vai ser difícil encontrar uma solução, nós estamos vendo se é possível a gente se juntar com algum outro partido, para ver se a gente consegue, mas não está sendo fácil, porque ou a gente se junta a um partido pequeno para manter a sigla PSDB, ou a gente vai para um grande e desaparece. Desaparece, sim. Então veja que momento difícil, né? Deputado, Mas sempre tive muito orgulho, viu, de ser tucano, porque conheço o meu partido. Bom, um dos desdobramentos dessa crise institucional de que falamos até agora ganhou a forma de uma decisão do Supremo que, com base em parecer da CGU, lá teria detectado que as emendas parlamentares não têm transparência. Houve um entendimento, parece que os poderes estariam em acordo, mas ontem a Câmara aprovou um projeto que, segundo alguns, burlaria essa regra na medida em que dificultaria a transparência e a rastreabilidade. Faria a emenda do líder. Exatamente. Afinal, o que acontece com as emendas? Até pouco tempo eu me lembro, enquanto jornalista lá, que a divulgação das emendas era inclusive uma prestação de contas do parlamentar. Muitos chegavam, olha, destinei X para tal instituição, para saúde, para aquilo lá. Por que a coisa chegou a esse ponto? Pois é, eu sempre defendi, obviamente, que a gente tivesse... Inclusive, quando eu fui prefeito aqui de Sorocaba, eu que criei, à época, até por uma questão democrática, que cada parlamentar podia fazer uma indicação, na época acho que era R$200 mil, 300, não recordo. Por quê? Porque ele representa um bairro, uma região, uma ideia, um grupo, E ele, acredito eu, deve também participar do orçamento, certo? Se é a praça, se é uma instituição importante, eu acho que isso é você valorizar o parlamentar. Ele foi eleito e cabe a ele também trazer benefícios para quem os representa, ou o local, enfim, eu acho que isso faz parte da representação. Porque senão não faz sentido também. Falar, não, você vai só fiscalizar, mas o que você fez? Não fiz nada. Então, ele participar do orçamento, eu acho que isso é democrático, é uma gestão mais participativa. Então, eu fiz isso aqui, e lógico que em Brasília, os recursos que eu trago para cá são muito significativos. A gente tem investido praticamente 80% são nos hospitais, em áreas estratégicas, compra de equipamentos, melhoria de urgência e emergência, ampliação de cirurgias. Então, enfim, eu faço um bom uso dos recursos que vêm para cá. E eu acredito que a maioria dos parlamentares... Onde é que está o problema? O problema é que há 4 anos atrás, acho que aproximadamente, não me recordo exatamente quando foi isso, mas foi criado um novo conceito de emenda parlamentar que não é o recurso do deputado. É o orçamento secreto, né? Foi chamado foi chamado secreto, mas o que ele é? Ele é uma emenda que não é individual. Ele é uma emenda de bancada. Aí já começou a complicar. Bom, emenda de bancada é de quem? Não sei. Então, quem é que vai provavelmente definir isso? Eu diria que é o presidente da Câmara, e um grupinho. Certo? Sim. Quem tem o poder é o presidente e a mesa. Certo? Então, se você tem um recurso a mais para ser definido, que não tinha, aí começou a confusão. Aí, mas essa bancada não vai. Então, aí criaram as emendas de comissão. O que é a comissão? Comissão de saúde, comissão de meio ambiente, comissão de desenvolvimento econômico, indústria e comércio, que também não tinha muito critério. Não sei. A gente pedia várias coisas lá, agora como é que era definido? E isso, para mim, é realmente
não é isso que a sociedade espera, nem eu. Eu acho que tem que ter muita transparência. Cadê o nome de quem indicou? Pronto, porque se tiver algum problema, quem é que indicou? Quem que vai responder por isso? Exatamente. Então, acho que está faltando, tem um certo corporativismo aí, não nessas emendas que eu tenho direito, que eu nunca recebi as outras, tá? Mas essas aqui, né? Mas eu acredito que houve um questionamento adequado, de que é porque a sociedade não entendeu isso, achou que tudo estava errado. Não, eu acho que é isso que cada parlamentar leva para a sua região, para o seu estado, é muito importante também. Senão, o governo federal jamais vai saber o que é importante aqui em Sorocaba, ou em Sarapuí, ou em, sabe, ou em Itapetininga, ou em São Roque. Não tem ninguém do governo federal aqui. Quem está aqui é o deputado federal. E essas emendas têm procedência. Exatamente, é por isso, porque nós vamos trazer um pedacinho do orçamento para a nossa região. É legítimo, é importante que isso aconteça. E se o deputado usar mal isso, azar dele. Se ele não usar para aquilo que seja muito importante, provavelmente ele não vai se reeleger. E se ele fizer alguma maldade aqui, ou alguma coisa conluio, alguma coisa? Tem o carimbo dele ali, ou a prefeitura que fez alguma coisa errada, ele vai responder junto. Então, acho que tem que ter transparência, sim, eu sou totalmente favorável, e eu espero que essa questão dessas emendas que não são dos parlamentares individualmente, elas possam ser eliminadas. Não é fácil, porque há um interesse corporativo aí de muita gente de manter um recurso ainda maior, que acaba privilegiando alguns. Não acho que isso seja feito para desviar, mas eu acho que isso é para ter mais poder, para ter mais condição. Quem tem mais ter dinheiro. Um orçamento maior. Exatamente. Isso desequilibra o poder político dentro da Câmara Federal. Bom, é isso. A gente queria Posso agradecer. terminar só para falar muito rapidamente da Claro. Pois não, não. Você acha que é um Eu ia dar a última palavra. O que você quer falar agora? Eu vou tentar resumir em muito pouco tempo, porque eu tenho sentido que existem muito mais dúvidas do que certezas na reforma tributária. Por sinal, um dos assuntos mais complexos do mundo. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, o 184 pior do mundo. A empresa no Brasil, Luiz, ela gasta 10 vezes mais do que uma empresa fora do Brasil para conseguir pagar o imposto. É exatamente esse o número, segundo o Banco Mundial. A burocracia é extremamente custosa. Você precisa ter muito mais gente para calcular esse imposto complicado, complexo, confuso. Por isso é que as pessoas dizem que nós acostumamos com o inferno. A pessoa às vezes nem reclama porque ela aprendeu assim, mas só que quando vem alguém de fora, fala, pelo amor de Deus, eu não vou investir aí, não dá. Não consigo entender esse negócio. Então, a gente quer livrar o Brasil dessa burocracia, dessa coisa, sabe, desse custo que não precisa ser assim, dessas mudanças toda hora, como eu falei para você. Nós tivemos 450 mil mudanças tributárias, de norma tributária. Isso não existe no mundo, nunca vai existir no mundo. E eu acredito que eles não vão acreditar. Isso não é bom senso. Eles não vão acreditar, Se a gente contar isso lá, falar, ele tá mentindo, é impossível. Mas aqui no Brasil acontece isso. E, além disso, o Brasil tem algumas distorções do sistema tributário que não existem no resto do mundo. Porque o mundo inteiro agora usa o que a gente chama de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. 90% dos países, tem meia dúzia de países desconhecidos, e o Brasil que não usa ainda o IVA. E os Estados Unidos que usa o Sale Tax. Muito bem. Então, o Brasil hoje, isoladamente, é o pior, né? Fora isso, tem meia dúzia de países da África lá desconhecido, mas nós temos o pior sistema tributário do mundo, praticamente. E acontece que, olha a gravidade dos problemas que a gente tem. O sistema aqui do Brasil é o único lugar que você, na hora de fazer um investimento, por exemplo, você vai comprar um caminhão para você trabalhar. Você vai comprar um trator, você vai comprar uma máquina para produzir alguma coisa, você vai construir um galpão para você produzir. Isso aí é o quê? É investimento, certo? Para você produzir. Aqui no Brasil você paga os impostos. É 30%, 40% de imposto. No mundo inteiro não, você tem crédito tributário. Então você abate isso dos impostos. Bom, então nós vamos corrigir isso. Já quer dizer que vai ficar mais barato investir no Brasil. Isso. Então, para quem compra caminhão, para quem compra furgão, para quem compra carro para frota, para quem compra insumos de trabalho, máquina, tudo que você for usar no seu trabalho, se for para o seu trabalho, se for para a sua empresa, você vai ter crédito. Ótimo, ficou mais barato investir no Brasil. Porque o resto do mundo não é assim. Bom, segundo, o Brasil é tão complicado e foram criados
tantas normas e complexidade que nós temos o que a gente chama de imposto sobre imposto, ou seja, o imposto interno que você não consegue calcular, porque tem imposto em tudo que você faz aqui. É na luz, é na água, no esgoto, né? Tudo quanto é Inclusive, coisa uma você das tem. grandes discussões no judiciário é se o imposto incide na base de É cálculo isso, desse é isso. imposto. Aí você vai ver o ICMS, ele está em cima do outro imposto federal, quer dizer, uma loucura. Em média, segundo o Banco Mundial, as atividades econômicas do Brasil, você tem de 8 a 11% de imposto cumulativo. Isso não existe no mundo. Só o Brasil tem um tal de imposto cumulativo que está dentro da sua atividade e você não sabe. Você acha que você está pagando 11, mas a sua carga é 19. Você acha que você está com 30, é 38, 40. Bom, isso você não consegue tirar. Bom, isso além de ser muito ruim, porque aumenta o custo e você não consegue calcular direito o quanto você tem de tributo naquele produto, naquele serviço, na hora que você vai exportar, em qualquer lugar do mundo, a regra para exportação é tira o imposto para exportar, que a gente chama o FOB, o valor É o free on para board. exportação, certo? No Brasil, você não consegue tirar o imposto, esses 8 a 10%, ou 8 a 11%. Conclusão, é o único país do mundo que exporta imposto. A gente está botando produto aqui mais caro do que os outros do mundo para exportar. A hora que a gente começar a corrigir isso, simplificar, facilitar, acabar com a guerra fiscal, acabar esse contencioso fiscal, o Brasil só de discussão se é ou se não é aquele valor, que a gente chama de contencioso fiscal, você pagou, o fisco disse que não é aquilo, então você entra na justiça, tem 7 trilhões de reais, isso é 70% do PIB brasileiro. Sabe qual é a média de contencioso fiscal do mundo? 1 a 2%. E o Brasil ainda está vivo. Imagina a hora que a gente se livrar disso. Por isso que eu falo, quando a gente se livrar do mal, a gente vai ter um crescimento econômico melhor, porque vai ser mais barato investir, você vai ter uma diminuição de carga tributária, porque esses impostos cumulativos somem, sabe? Diminui o custo da sua empresa para conseguir pagar o imposto, que é 10 vezes maior aqui. Já foi o seu lucro, você não conseguiu pagar o imposto. E a hora que você vai exportar, você está exportando imposto. Isso, nós perdemos competitividade com tudo isso. Por isso que o Brasil nunca participou das cadeias globais de valor. O pessoal foi para a China, foi para Taiwan, foi para a Coreia, para produzir lá, para exportar para o mundo. Ninguém vem para cá para exportar para o mundo. Sabe por quê? Porque nós temos o pior sistema tributário do mundo. A hora que a gente corrigir isso, a gente passa a ser atrativo, né? A gente passa a atrair mais investimentos de fora. A gente vai diminuir o custo do Brasil, o custo da produção do Brasil. E não é só isso, eu estou falando só de investimento, de emprego e de desenvolvimento econômico. Mas eu vou falar agora do que vai ser bom para a população, né? Que é o que é coisa melhor. Olha lá, vai baixar os impostos para a população. Vai baixar o preço, o valor da cesta básica, que hoje, dependendo do estado, varia de 8 a 11, 15, vai para 0. Remédio. O Brasil tem o imposto sobre remédio mais caro do mundo, próximo de 30%, vai cair para 11, 11,5%. 300 medicamentos básicos, vai cair para 0%. Então, a gente vai ter vantagem. Vamos ter uma coisa aqui que não existe no mundo, chamado cashback. O que é isso? Os pobres, as pessoas que estão no cadastro único, elas não vão pagar impostos sobre energia, internet, gás e luz. Ou seja, isso deve aumentar a renda das pessoas pobres no Brasil em 15% a 20%. E elas não vão investir no mercado de capital, elas vão consumir com esse valor, óbvio, né? É um círculo virtuoso. Exatamente. Mais atividade econômica, mais consumo no Brasil. Então, a reforma tributária foi, diferentemente do que dizem, muito bem estudada. Eu participei de todas as etapas durante anos, em todas as comissões, porque eu representava o PSDB nessas reuniões. E por que eu estava lá, apesar dessa matéria ser extremamente complexa? Porque eu sabia que era a maior contribuição que eu podia dar ao meu país para o desenvolvimento do nosso país, para a competitividade, para reduzir o custo do Brasil, para gerar mais empregos, para a gente ter mais prosperidade e mais crescimento econômico. Então, se a gente fizer o que precisa ser feito, as coisas mudam. Vai demorar um pouco. Acho que a única coisa ruim da nossa reforma tributária é
É o tempo de transição aí de quase 8 anos, porque teve guerra fiscal, teve que fazer acordo com muitos estados. É uma história complicada. Mas é importante que nós estamos no caminho certo, mesmo que demore um pouco a transição. O dia vai chegar. E mais, produtos que você compra aqui no Brasil, em média, os produtos têm, sei lá, você vai comprar um celular produzido no Brasil, é próximo de 40%. A média do mundo é 20%. O IVA na Europa é 20%. Aqui, um produto industrializado tem próximo de 40%. Vai cair para 27%. Ah, mas é o mais alto do mundo. Eu sei, mas a gente já tinha o super mais alto do mundo. Ele vai ser o mais alto do mundo, mas bem mais próximo dos outros. Então, nós estamos no caminho certo. As pessoas, vocês vão lembrar, você falou que vai escrever um livro aqui desse bate-papo e tal, vocês vão ver o crescimento econômico do país daqui 6, 8 anos, a hora que a reforma tributária tiver os benefícios que ela vai trazer ao Brasil. Nós vamos ter um país com mais crescimento econômico, com mais industrialização, com reindustrialização. Nós vamos ter uma menor desigualdade por conta da justiça tributária. Então, eu estou muito motivado para isso. Desculpe ter me alongado um pouquinho mais, mas vale a pena para falar para vocês que nós tivemos consultorias de vários países, inclusive da OCDE, dos maiores centros de pesquisa do IVA do mundo. Foram anos de trabalho com pessoa altamente qualificada. Infelizmente, grande parte dos parlamentares não tem ideia e não estudaram e não participaram, mas eu, por escolha pessoal minha, participei e posso trazer com segurança para vocês. Nós vamos trazer um bom sistema tributário no Brasil e que isso vai, sem dúvida, reposicionar o crescimento econômico do Brasil onde a gente deveria estar. Mas nós temos que ainda fazer a qualidade da educação e temos que investir ainda mais em pesquisa e inovação. Estamos fazendo a nossa parte no parlamento. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que o deputado respondeu a última das perguntas, que é quais são as alternativas para melhorar o quadro. O senhor já disse. Eu queria, mais uma vez, aqui em nome do projeto Bom Senso Brasil, agradecer a sua presença e dizer que eu estimo que o senhor, sendo médico, esteja com a saúde em dia e com esse perfil moderador, conciliador que o senhor tem, porque viver num ambiente tóxico politicamente como o senhor vive desgasta qualquer folga que o senhor possa estar com a saúde em dia, porque não deve ser fácil. Tanta pressão naquele meio lá, tanta divergência, controvérsia. Eu imagino a dificuldade que deva ser. Eu estava até aqui pensando, imaginando, né? Falando, o senhor foi prefeito por 2 mandatos de uma cidade do Porto e de Sorocaba. Não dá para comparar, evidentemente, a proporção de Brasil com Sorocaba, mas eu garanto que o senhor não teve uma posição tão aguerrida, para usar de um eufemismo, como existe hoje. E não é por questão ideológica, nada disso. É porque a crise institucional criou um ambiente curioso, né? Já se disse que quem mandava no Brasil era o antigo presidente da Câmara, né? Nada passava lá sem a bênção dele. Se isso é fato ou não, não cabe a gente discutir. A gente tem esperança de que o novo presidente seja menos inflexível e que conte com quadros como o senhor lá dentro para poder moderar. E espero também que as pessoas parem um pouco para pensar, porque aqui em Sorocaba, né, o pessoal que é mais Bolsonaro acha que eu sou comunista, e o pessoal que acha que eu sou golpista. Então, eu falo, não sou nenhum dos dois, não sou nem bolsonarista, nem golpista. Isso é um grande problema. Sinal, ou você está aqui ou você está ali. Eu gosto da direita, mas eu tenho muita dificuldade com o Bolsonaro, porque eu trabalhei com o Bolsonaro, eu fui deputado, sentava ao lado dele, sinceramente, não é isso que eu quero para o Brasil. Mas pode ser um Tarcísio, pode ser outra pessoa de direita, bem preparada, está perfeito. O Bolsonaro, para mim, está distante de ter as qualidades que um bom governante. Uma última pergunta para encerrar. O senhor acredita que a Terra é plana? E eu acredito em vacina, né? Isso é importante, né? Obrigado. Muito bem. Obrigado. Abraço, obrigado aí pela oportunidade. Acho que foi bom para a gente falar alguma coisinha de bastidores aí, que vai servir em algum momento para a gente entender muita coisa que tem acontecido por aí, né? Obrigado, um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês.